em seu coração e deixa Cristo entrar e amar você. Invadiu todo o meu coração, inundando meu ser de um prazer bem maior que qualquer emoção que ultrapassa o meu entender. Amém? Cumprimento a todos com a paz de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. É mais uma oportunidade que o Senhor, nosso Deus, Ele nos concede para que nós pudéssemos estarmos juntos nessa noite, mais uma vez glorificando ao Senhor, nosso Deus e Pai que está no céu, por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos, amigos, presentes aqui nessa noite. Estamos aqui com o jovem convidado da nossa irmã, porque o Senhor, nosso Deus, Ele é bom. O Senhor, nosso Deus, Ele é bom. E, ultimamente, nós estamos chegando para um momento que a gente precisa ficar muito mais atento. Glória a Deus, ao que Deus tem para fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. Amém. Hoje eu estava ouvindo uma mensagem de um colega pastor ali do Rio de Janeiro, pastor Cláudio, sinal, pastor muito eloquente, e na mensagem que ele ministrou hoje pela manhã, glória a Deus, ele disse que a gente precisa aprender, e aprender muitíssimo mesmo. Por quê? Porque a gente, muitas vezes, falamos de Deus e nós não conhecemos Deus. Né? E em muitas oportunidades a gente expressa algo que parece até mesmo nós não conhecer Deus. E quando a gente não conhece Deus, então a gente não sabe combater as adversidades. É verdade ou não é? Quando a gente não conhece Deus, a gente não sabe combater as adversidades. Por quê? Porque já que nós não conhecemos Deus, nós não sabemos a veracidade de Deus, o poderio de Deus, porque nós não conhecemos. E por nós não conhecer, tudo que se levanta diante de nós, se mostrando como algo grande ou algo poderoso, nós cremos. Sabia disso? Nós cremos que este algo, aquele algo é uma coisa poderosa que pode nos vencer a qualquer instante, e a gente muitas vezes entregamos os pontos, como diz o popular, porque nós achamos que aquele algo, em muitas oportunidades, é superior a nós, ou então nós não temos condições de vencer. Mas o pregador esta manhã, né, ele citou algo muito interessante, que por muito que a gente lê, a gente às vezes passa batido na situação. Mas quantas vezes Deus usara o seu servo, Josué, né, falando com Josué, e dizendo: a peleja não é vossa, mas é do vosso Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é? A peleja não é vossa, é do vosso Deus. Não é vós que pelejam, mas é Deus que peleja por vós. Amém? Amém. E com isto parece que a gente ouve essa expressão e não acreditamos muitas vezes que é Deus quem peleja por nós. E lembrando dessa história, louvado seja o nome do Senhor Jesus, os irmãos já parou para refletir qual foi o esforço de Daniel para vencer os leões ali na cova? Quem se lembra qual foi a arma que Daniel usou para vencer os leões ali na cova? Não sei se foi uma espada, não sei se foi um punhal, não sei se foi até mesmo um estilingue, eu não sei o que foi, mas o que é certo é que os leões ali na cova não destruíram o profeta Daniel. Amém, pessoal? Amém. Então houve
uma grande batalha. E eu não sei com que Daniel batalhou para que os leões se tornassem vencidos. Os irmãos se lembram? Me dê uma ajuda. Hã? Oração. Lá na cova dos leões, ele usou o quê? Qual foi a arma? Foi o quê? Lá ele não usou nada. Deus foi quem agiu. Lá ele não usou nada. Deus foi quem agiu. Vamos lembrar que a Bíblia relata que ele orava antes de entrar na cova, 3 vezes ao dia. Mas lá na cova, a Bíblia não relata que lá ele orou sequer uma vez, mas relata que Deus fechou a boca dos leões. Então a peleja não foi de Daniel, a peleja foi do Deus de Daniel. E eu quero te dizer nessa noite, de antemão, que a peleja não é tua, a peleja é do Senhor nosso Deus. A obreira pode até dizer, foi eu que trouxe aquele rapaz aqui, na dica, irmão, você não trouxe ninguém. Você acompanhou ele até aqui. Mas quem trouxe ele aqui foi o Pai, foi o Filho e o Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja Deus! É esse que é o negócio. É esse que é o negócio. Louvado seja Deus. Agora, se nós não conhecer Deus, aí nós seguimos, não. Quem trouxe foi a obreira Ana. Se não é a obreira Ana, ele não tinha vindo. Quanto tempo a obreira Ana aqui? E ele quase nunca veio aqui. Se fosse ela que trouxesse, ele já teria vindo aqui, muitas vezes, muito tempo atrás. Mas a prova é que foi Deus que trouxe. Não foi no tempo da obreira Ana, mas foi no tempo de Deus. Foi no tempo de Deus. E queridos e amados irmãos, e aquele pastor contou muitas experiências, né? Ele prega um pouco descontraído, brincando. É um pastor muito eloquente, como já falei. Pastor muito dinâmico, né? E o que me impressionou foi que quando ele acabou de ministrar a palavra tão singela, aquela palavra tão simples, ele fez um apelo e aproximadamente 100 pessoas aceitou Jesus. Aproximadamente 100 pessoas aceitou Jesus. E se você tivesse também junto, ouvindo, assistindo, cultuando a Deus juntamente com ele, e você visse a maneira que ele se expressava, você ia ficar o tempo todo dizendo, ele vai pregar o tempo todo, o culto todo, e nenhuma alma se rende a Jesus, porque só fala brincando, fazendo palhaçada. Como ele disse que a esposa dele, em muitas oportunidades, disse, meu marido, você é um palhaço. Mas é um homem hábil pelo poder de Deus. E nós precisamos, irmãos, aprender. Por quê, pastor? Nós temos que aprender, né? Nós temos que aprender que Deus não vai nos dar a vitória. Deus já nos deu a vitória. Aleluia. Pastor, Deus já nos deu a vitória? Já. Louvado seja o nome de Jesus. É por esta razão que Paulo diz, louvado seja o nome de Jesus, que aquele que está em Cristo é mais do que vencedor. É mais do que vencedor. Agora é preciso nós estar, de fato, verdade, em Cristo. Porque se nós não tivermos em Cristo, aí as coisas ficam difíceis. E nós, por não estar em Cristo, nós não estamos, né, como vencedor, nós vamos achar que nós somos vencidos. Mas quando nós estamos em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Então, o Senhor nosso Deus fala por intermédio do profeta Isaías, um texto bastante conhecido,
Isaías 55, que eu faço questão de você estar contribuindo também comigo, nesse instante, não é? Nesse texto, louvado seja o nosso Jesus, aonde eu sei que Deus ele tem falado e ele vai continuar falando. Louvado seja Deus, porque Deus não faz exceção de pessoas. Deus não faz exceção de pessoas. E nesse instante, o que eu mais quero é que Deus, nessa noite, Ele venha estar continuamente falando aqui em cada vida e em cada coração. Louva a Deus pelo cada um dos amados irmãos. Louva a Deus também pela vida dos demais irmãos que não vieram hoje. Não é? Eu não vou contradizer, sempre estou aprendendo agora a ficar calado. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz, louvado seja o nome de Jesus, que é melhor ouvir do que falar. Né? E eu sei, louvado seja o nome de Jesus, que eu tenho que cumprir a minha missão. Né? E cada qual saiba de si. Então, o livro do profeta Isaías, capítulo 55, nós vamos ler, louvado seja o nome de Jesus, alguns versículos. E iniciando o versículo 1, que diz assim: Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Versículo 2, ele diz assim: Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ele diz: Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Verso 3: Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim ouvir, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências da vida. Versículo 4: Eis que eu dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Verso 5: Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Verso 6: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Amém? Aleluia. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É mais uma vez, meu Pai, que nós estamos, Senhor Deus, nesse instante, Senhor da glória, lendo a Tua palavra, meditando a mesma, e te pedindo, Pai, que o Senhor nessa noite, Senhor da glória, faça aquilo, meu Deus, que nós não temos competência de fazer, porque não cabe a nós, Senhor, mas sim a Ti, Pai. Eu peço a Ti, Pai, nesse exato momento, que o Senhor venha estar abençoando cada uma vida que entrou aqui nessa noite. Cada uma família aqui apresentada, meu Pai. O Senhor sabe a necessidade de cada um. Soberano Deus, maravilhoso Pai, Pai todo-poderoso, é em nome do Senhor Jesus Cristo te peço. Abençoa todo este povo, Pai, com a Tua paz e a Tua graça, a comunhão e a consolação do Teu Espírito Santo, desde agora e para tudo sempre. Amém. Graças a Deus, poder sentar. Meus queridos e amados irmãos, né? Aqui nós estamos mediante o texto sagrado da palavra do Senhor nosso Deus, até que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu posso dizer, um dos textos muito importantes. Por que, pastor, é muito importante? Porque o Senhor Deus, Ele usa o seu servo e diz: Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas. Não é? Todos que têm sede, diz o Senhor, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai. Olha que coisa interessante. E vós todos que não tendes dinheiro, vós que não têm dinheiro, vinde e comprai. Né? Sem dinheiro e sem preço. Vinho e leite. Amém? Amém. Vinho e leite. Aí ele diz: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Quer dizer, não serve para alimentar. Louvado seja Deus. E o produto dos vossos trabalhos naquilo que não pode satisfazer.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos e amados irmãos, a gente muitas vezes gostamos de pregar só para as pessoas que não são evangélicas e a gente se acha o bambamã da história, é ou não é? Mas quando nós lemos a palavra do Senhor Deus, nós temos que estar muito atentos que antes de nós falar para qualquer outra pessoa, ao nós lermos a palavra, Deus está falando com cada um de nós que estamos lendo. Então a palavra, em vez de nós pensar só para as pessoas, nós temos que primeiro pensar para nós mesmos. Pensar para nós mesmos. Porque nós precisamos, sabe, da grandiosa misericórdia de Deus constantemente. Eu não sei como você vê a situação. Qual situação, pastor? Eu não sei como é que você vê a sua situação, de você da hoje, à tarde, à noite. Eu não sei como você raciocina isso, que agora algo, de repente, mexe em você, para que você vá tomar um banho, para que você troque de roupa, quem sabe calça, sandália, e agora impulsiona você, para você chegar até um lugar desse, aonde nós não vê boniteza, aonde nós não vê, de certa forma, nenhum bambambam da história. Só se vê pessoas humildes, e a única coisa de importante que se ouve aqui é falar no nome do Senhor Jesus. Quem será que nos impulsiona para uma atitude dessa? Quem será? Será que tem outro a não ser o Espírito Santo de Deus? Não tem outro. Eu quero que você entenda que é o Espírito Santo de Deus que faz isso em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E se é o Espírito Santo de Deus que faz isso em nossas vidas, é motivo de nós chegarmos num lugar como esse e nós não ficar tristes, nós ficar alegres, porque nós vamos entender que pela nossa própria força nós não estaríamos aqui, mas alguém teve interesse de nos conduzir a esse lugar. De nos conduzir a esse lugar. Nem só teve interesse, mas teve também o poder de nos trazer a esse lugar. E aqui, quando Deus usa o profeta e diz: "Ó vós todos que têm sede", ele não disse vai às águas, ele disse vinde às águas, vinde às águas. E uma outra feita, ele usando agora o evangelista Mateus, no capítulo 11, versículo 28, ele outra vez disse: vinde a mim, ele não diz mais vinde às águas, mas ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? E quando a gente, muitas vezes, refletimos o nosso dia a dia, nós vamos nos encontrar cansados. É ou não é, pessoal? É ou não é? Quando passa o dia, que chega a tarde, nós estamos cansados. Fala na verdade, é ou não é? Agora vamos refletir o que nós fez e para quem é o que nós fez no correr do dia. Tá? Quando nós refletir esse assunto, nós vamos agora também ao mesmo tempo chegar no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e o versículo 33. E vamos agora ver Deus falar conosco dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí nós vamos ver porque nós estamos cansados, porque nós não fez isso. Nós não buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, nós buscamos nossos próprios interesses. E é por isso que nós nos cansamos. Você observa que muitas vezes nós chegamos na igreja e saímos de casa cansados, enfadados da situação do dia a dia, e quando nós chegamos à igreja e começa a louvar, escute o que eu estou falando, viu? Quando nós começamos a louvar, o corpo vai ficando leve, ficando leve, ficando leve, ficando leve. No final do culto, a gente não tem mais cara de cansado, a gente não tem mais cara de tristeza, a gente não tem mais cara de derrotado, a gente agora estamos com cara de vitoriosos, de felizes. Agora é quando nós louvamos a Deus. Por quê, pastor? Porque o próprio Deus usa o salmista Davi, no Salmo número 100,
e diz: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, e servir ao Senhor com tristeza. Amém? Não. É com alegria? E é com alegria? Mas tem dia que a gente chega na igreja com cara de lampião, vermelhinho, de Maria bonita. É ou não é? E qual é a alegria que deixou o lampião? Qual foi a alegria que deixou o virgulino? Qual foi a alegria que deixou Maria bonita? Assombro, tristeza, rancor, amargura, sabe? E pavor. E muitas vezes é assim que nós entramos pela porta da casa de Deus. E nós entramos assim e saímos pior. Por quê? Porque nós deveríamos obedecer pelo menos a palavra. Entrar nos atos do Senhor nosso Deus com louvores. E nós não louvamos. E aí nós só queremos alcançar a recompensa de Deus. E muitas vezes, agora quando chega na hora de nós ouvir Deus falando, porque Deus é demais. Eu tenho hora que fico pensando, Deus é demais. É como disse o pastor hoje pela manhã. Ele disse que ele tem a concepção dele, Deus é muito alegre, e alegre até demais, e divertido se ouvir Deus. E aí ele trouxe um exemplo, 3 exemplos eu acho que ele trouxe, para provar que Deus ele é alegre, alegre e de certa forma extrovertido. E do outro lado, sabe, até quase aquela história que o pessoal hoje chamou de charlatão. Mas Deus não é charlatão, Deus é brincalhão, amém? Não é que eu quero dizer que ele é charlatão, não, eu estou dizendo que ele é brincalhão. Porque, imagine, assim como ele raciocinou, você também pode raciocinar, nós podemos raciocinar nessa noite. Deus, ele é onipotente, não é isso? Se ele é onipotente, pode todas as coisas. É assim ou não é? Deus é onipresente. Se ele é onipresente, ele está em todo lugar. É assim ou não é? Depois a Bíblia diz que ele é mais o quê? Onisciente, então ele sabe todas as coisas. Agora veja como Deus é brincalhão. Colocação mesmo. Tem que ser extrovertido, alegre, brincalhão, muito popular. Então ele chega agora para aquele cego que está lá dentro do caminho mendigando. Ele é onisciente, então sabe qual é a necessidade do cego. Sabe ou não sabe? E agora você está, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele diz, traz ele aqui. Agora ele olha para o cego. Ele é onisciente, eu preciso perguntar ao cego o que é que o cego queria. Mas ele vai e diz, o que é que tu quer que eu te faça? É uma maneira de gozação, que não é, no fundo, uma gozação, mas uma brincadeira, porque ele é onisciente, ele sabe tudo. Ele tinha preciso de perguntar? Não. Mas ele vai, o que queres que te faça? E o cego diz, Senhor, que eu veja. Aí Jesus vai e diz, vê, a tua fé te curou, te salvou. Não é muito interessante isso? Então, é uma prova que Jesus aparentemente gozava com as pessoas que se dirigiam a ele. Por outro lado, brincava, fazia isso para poder uma maneira de descontrair. A Bíblia nos diz que, conforme o Evangelho de João capítulo 5, que um certo dia ele chega ali em Betesda, e lá está um homem 38 anos na beira de um tanque para ser curado. Jesus não sabia que um anjo entrava ali de vez em quando e alguém que entrava primeiro na água era curado? Sabia ou não sabia? E ele não sabia que agora aquele homem ali paralítico que está ali junto do tanque, ele não tinha certeza que aquele homem, louvado seja Deus, queria ser curado? Mas ele chegou ali, uma maneira de brincar, de descontrair, e perguntou para aquele homem o quê? Queres ficação? Você entendeu? Queres ficação? Ele não é onisciente, ele sabia como queria ficação.
Mas ele teve essa satisfação, uma maneira de descontrair. Perguntou: quer ficação? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, queridos e amados irmãos, isto é só para dar um exemplo que Deus não faz acepção de pessoas mesmo. Ele disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas eu não sei como o Jus veio de lá do Magalhães, uma lapada dessa, com 3 filhos, e ela que não é magrinha, com esse corpão, e está sentada ali com essa cara dando risada desse jeito. Eu não estou entendendo muito. Isso só pode ser o Espírito Santo na vida dela. Eu não sei porque é seu Raimundo, não é o irmão Raimundo, já numa idade dessa, doentado, chegou aqui, entrou por esse lugar com 2 moletas. Chegou ali, sentou e está ali agora ouvindo, dando risada. Eu não sei o que pode ser, outra coisa não é senão o Espírito Santo. E deixa lá que tem um corinho que diz: a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Eu já conheço. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o quê? É o amor que só tem quem já conhece Jesus. Então, meu irmão, não tem lógica de uma pessoa que diz: eu conheço Jesus, andar triste, andar rancoroso, andar desanimado, andar abatido, andar cansado. Não existe isso. Por quê, pastor? Jesus convida a todos que estão cansados. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Será que Jesus é mentiroso? Será que Jesus é mentiroso? Não. Quando uma pessoa velho, cansado o tempo todo, é porque ele não quer ir a Jesus. Ainda que ele está indo, mas é mentira que ele não está indo. Quem vai, se descansa mesmo. Aleluia. Sabe? E a gente precisa. Então aqui, escute. No versículo 3, ele diz: inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim ouvir, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos a fidelicência de Davi. Então, amados, nós precisamos, cada dia, nós estar com nossos ouvidos inclinados para ouvir a palavra de Deus. Para que, na proporção que nós nos entregamos, ou seja, nos colocamos na posição para nós ouvir a palavra de Deus, Ele que é um Deus onisciente, Ele sabe de todas as coisas, então Ele está entendendo que nós estamos querendo ser consertados, nós não queremos viver desconcertados. Aleluia. E na proporção que nós venhamos ouvir a palavra dele, então Ele vai nos consertar mesmo. Amém. E não tem um negócio mais bom do que o conserto de Deus na vida da gente. Por quê, pastor? Porque Deus é melhor do que o pai e a mãe. Você sabe, o pai e a mãe, quando quer consertar a gente, no meu caso, vou falar de mim, meu pai e minha mãe, quando queria que eu mudasse a posição, o caráter, oxe, me chegavam em casa de licuri, o currião, a palmatória, tá entendendo? Me dando porrada, fazia eu sentir dor para eu poder me comportar. Já Deus é diferente, Ele é um Deus tão misericordioso que Ele, ao invés de bater, Ele aconselha, chama a gente só para ouvir Ele. Vem me ouvir que eu te conserto, é só tu me ouvir, senta e inclina os teus ouvidos, presta atenção no que eu falo e tu vai ser consertado sem ninguém te dar porrada. Tá? Sabe por quê? Deus, Ele conserta o homem e a mulher sem dar porrada, porque Deus é amor. Deus é amor e Ele ama a humanidade. Deus não quer que eu, você, meu irmão, minha irmã, viva sofrendo. Deus quer que nós sejamos felizes. Agora, para nós ser felizes, nós precisamos ouvir atentamente a palavra de Deus. Um certo dia, a Bíblia diz que está o Senhor Jesus e os seus discípulos, glória a Deus, pregando para uma grande multidão, E aonde era,
grande multidão na praia. Olha, na praia. Eram os banhistas. Estava lá uma grande multidão. E Jesus viu que aquele povo precisava de ouvir a palavra dele, porque Deus sabia que ali na praia estava todo mundo feliz, mas estava desconcertado. Por isso que ele teve aquela curiosidade de chegar ali na praia, subir em cima de um barco de alguém ali, e ficar sentado em cima do barco, louvar-se a Deus de pé, sentado, e ali em cima do barco começou a pregar aquele povo. Sabe por quê? Porque Deus viu que aquele povo estava desconcertado, e Deus viu que aquele povo estava precisando de conserto. Mas só tem uma coisa a dizer para vocês: aquele povo quis conserto? Não quis não. Não quis não. E agora Jesus não foi encarando ninguém. Ele começou a olhar para o alto mar e começou a ensinar aos homens a sua palavra, a palavra de salvação, a palavra de vida eterna. E a Bíblia diz que ali ele olhou lá para o alto mar e falando com a voz retumbante, louvado a Deus, ao ponto de toda a multidão ali está ouvindo ele falar. E de repente, quando ele agora tira a visão do mar e olha para a praia onde o povo deveria estar, sabe o que aconteceu? Lá não tinha mais ninguém senão só os seus discípulos. E ele agora vai para os seus discípulos e diz: cadê a multidão? E os discípulos dizem: Senhor, eles acharam que a tua palavra era dura e que eles não podiam ouvir, e foram todos embora. Foram todos embora. E Jesus disse: e vocês, por que não foram com eles também? E os discípulos dizem: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Se só tu tem palavra de vida eterna. Então, amado, não tem pastor que tem palavra de vida eterna, não tem missionário, não tem padre, não tem ninguém. Só quem tem palavra de vida eterna é o Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele disse: inclinai os vossos ouvidos e vinde a me ouvir, e a vossa alma viverá, porque do morto eu farei um conselho perpétuo, dando-vos a firme beneficência da vida. A firme beneficência da vida. Pastor, e qual foi a firme beneficência da vida? Todo mundo sabe que a Bíblia diz, está escrito, que Davi também foi um homem mero pecador. Davi foi um homem mero pecador, um homem que até cobiçou a mulher do próximo, que é uma das coisas que a Bíblia tanto mostra e pede, Deus pede, para que isso não venha a ver. Mas ele, então, viu a mulher do seu trabalhador, uma mulher muito bonita, e ele cobiçou: eu quero aquela mulher. Mas Davi só tinha uma coisa: ele sabia que aquela mulher era casada, e na proporção dela casada, estava difícil para ele conquistar aquela mulher, mas ele estava cobiçando aquela mulher, mesmo casada. Mas aí o que aconteceu? Ele disse: eu já sei como eu vou fazer para poder ter a oportunidade. Eu vou pegar o esposo dela e vou botar como chefe de guerra, que é para ele ir de primeira, e ele ir de primeira lá, ele é morto, e a mulher sobra, e eu serei o cara. Ficaria com a mulher. E foi assim mesmo que Davi fez. Foi assim mesmo que Davi fez. Mas escute, pastor, então Davi foi um pecador a essa medida? Foi. Então ele morreu para o inferno. Na Bíblia não diz. A Bíblia diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Pastor, além disso tudo, ele foi um homem segundo o coração de Deus? Foi. Foi um homem segundo o coração de Deus. Está escrito. Está registrado na Sagrada Escritura. Mas agora também eu quero dizer uma coisa para você. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, o Senhor Jesus disse, ensinou para os discípulos, que pelos frutos se conhece a árvore. Foi isso que o Senhor Jesus também narrou. Pelos frutos se conhece a árvore. E, falando de Davi, e falando dos seus frutos, nós vamos ver que a Bíblia narra essa história de Davi, com aquela mulher do seu criado. Mas a Bíblia também, inúmeras vezes, narra que aquele mesmo Davi agora chegava diante de Deus, orando a Deus, se derramando diante de Deus, pedindo misericórdia a Deus, fazendo súplica a Deus de perdão e confessando a Deus os seus pecados. Olha aí qual é a diferença. Qual é a diferença? Davi foi aquele homem pecador? Foi, mas foi aquele homem que pecou, mas não camuflou o pecado. Ele confessava o seu pecado a Deus. Em todo momento ele dizia, até o ponto de dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque
dia, Davi estava diante de Deus se derramando. E então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus, esse era um dos frutos de Davi, que podemos dizer, frutos especiais. Por quê, pastor? Porque a própria palavra de Deus diz que todos aqueles que confessam e deixam, alcança misericórdia. E misericórdia só quem tem é Deus. E quando o homem alcança misericórdia, alcança misericórdia de Deus. E quando é que o homem alcança a misericórdia de Deus? É quando eles confessam os seus pecados e deixam de praticar. Aí alcança a misericórdia do Senhor. E aí, meu irmão, minha irmã, quando você é alcançado pela misericórdia do Senhor, você não é consumido, não. Sabia? Você não é consumido. E se você não é consumido, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, você passa a ter vida e vida abundante, da qual o Senhor Jesus veio trazer. Ele disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas isso é para quem quer. Isso é para quem quer. Ele disse: bem-aventurado são aqueles que lêem a palavra desta profecia. E bem-aventurado aquele que guarda no coração a palavra desta profecia. E agora o salmista Davi, ele, como já falei, um homem que está registrado, foi um homem que praticou diversidade de pecado. Ele aí chega um momento falando com Deus e ele diz agora: Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu quero dizer para todos aqui nesse instante: guardem a palavra de Deus em vosso coração, porque só assim vocês ficam livres de pecar contra o Senhor nosso Deus. Mas se você não guardar a palavra do Senhor nosso Deus, você vai continuar pecando contra Deus. E Deus, Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. E aí, na proporção, você já sabe que Deus odeia o pecado, e você continua abraçado com o pecado, é mesmo você está dizendo a Deus: Senhor, eu não te quero, eu quero é continuar no pecado. Eu quero é continuar pecando. O bom não é tu, Senhor. Ainda que o teu filho diz que bom é só o Senhor, mas eu vou dizer para o Senhor que bom é o pecado. É por isso que eu escolhi e quero o pecado. Porque quem tem Deus como bom, ele deixa o pecado e se liga com Deus. Sabe? Se liga com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que tinha um certo homem, Nicodemos, era um homem pequeno, cobrador de imposto, e ele agora vivia numa vida arruinada, porque ele era igualmente os governantes dos nossos dias agora, que você pode ter certeza absoluta, de 100 não tira um. Eu digo para você com muita sinceridade, falou, é governante, está no poder governando, está, todos eles estão fazendo fraude, descaradamente, não tiro nenhum mesmo. Eu até andava assim pensando em alguns evangélicos, estava lá, eu diria até que os caras estavam lá honestos, mas os evangélicos mais fortes que estão hoje envolvidos, não é, com a política, no Senado Federal, alguns deles já estão presos, alguns estão presos. E não estão presos lá, e não sei não, é porque roubaram. Roubaram, não se arrependeram. O que se arrepende? Deixa ou não deixa? E eles não se arrependeram. Viu que estava sendo confiscado, mas continuou roubando, e tem deles agora já estão lá presos, atrás das grades. Sabe? Escute, foi diferente daquele Nicodemos, ou que seja, daquele Zaqueu, pequenininho Zaqueu, que também era como eles. Era um que também usufruía, vivia também na década do Estado, né, mexendo com dinheiro, e estava lá correndo a mão, fazendo fraude. Mas um certo dia, ele teve um encontro com Jesus e disse: olha, Senhor,
Eu sei que eu tenho defraudado, isso quer dizer, eu tenho roubado, eu tenho tirado do povo, mas eu quero retribuir 4 vezes mais. Ele confessou o pecado e deixou de praticar. Sabe o que foi que ele ouviu? Jesus dizer: hoje veio salvação a esta casa, pois esse também é um filho de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o que o Senhor Jesus quer é que eu, você e nós venhamos deixar as práticas que são abomináveis a Deus e procurar nos consertar diante de Deus, porque Deus quer transformar as nossas vidas e fazer com que Ele, você e nós venhamos andar em novidade de vida. Glorificando ao Rei Jesus. Glória a Deus. E cada dia, queridos amados irmãos, Deus vem falando no meu coração. Eu não sou religioso, então não prego religião. Eu prego a salvação. Eu prego Jesus, que Ele é a salvação. Eu não tenho esse negócio com denominação. Eu tenho hora que eu fico vendo os besterol aí, dizendo que é pastor, e aí fica dando minha igreja, e é os maiores ladrões que estão por aí. Sabia disso? É, um bocado de profeta falso, desgraçados. Eu gostei de uma irmã, que eu não sei o nome, eu queria até que ela se identificasse também, mas ela botou um áudio, 3 áudios, nesse grupo, meus amigos, como também no 24 horas com Deus. Ela soltou lá o verbo, falando dessas profetisas mentirosas, sem vergonha, que estava aí dizendo que vinha 6 dias de escuro, e que elas tinham orado a Deus, e Deus tinha falado que ia mandar, que ia pintar, que ia bordar, e não mandou, foi nada, meu irmão. Não aconteceu, foi nada, meu irmão. Eu sempre digo, olha, vai vir um dia que a Bíblia diz que vai escurecer o sol, a luz e as estrelas vão cair. A terra vai se abalar. Mas é depois da grande aflição que vai haver aqui na terra. Eu nunca desmereci e nunca desmerecerei de estar pronunciando isso. Mas sobre a história de agora eu estou em paz. E ainda disse para alguns irmãos que me procurou, eu digo, se isso vier acontecer, não se preocupe, que então é um cometa. Ou é um cometa mesmo, é um eclipse. Isso é coisa natural. Não é nada demais. No ano que eu nasci, eu era criança, foi no ano que eu nasci. Eu estava lá, aí eu acho que em cima, aí no colo da mãe, nem no chão da não, eu estava no colo aí na mãe, lá, mamando, sabe? Teve um escuro, segundo meus pais, que eles estavam na casa de farinha, fazendo farinha, e lá por volta das 8 horas da manhã, daí a pouco começou a escurecer tudo, as galinhas começaram a subir para os gasalhos, e os gatos começaram a cantar, e o dia foi todo em trevas, e quando foi de tardinha começou a querer raiar, mas aí já era noite mais uma vez, e as galinhas desceram no gasalho, tá? E foi tanto que até a farinha que eles estavam fazendo teve que parar. Mas quer dizer para você, não faltou gás e nem faltou fósforo, não faltou nada não. As velhinhas acendeu, os lamparinos acendeu, porque tem um bocado de filho do diabo dizendo que é profeta de Deus, que vai faltar tudo, vai faltar gás, vai faltar lâmpada, vai faltar energia, vai faltar tudo. Sabe para quê? Ei, escuta, para ninguém ter medo. E eu falei, por isso que eu falei para você, você tem que conhecer Deus. Quem conhece Deus não tem medo de ameaça de ninguém. Sabia disso? Não tem medo de ameaça de ninguém. Quem conhece Deus, porque Deus é maior do que o céu, Deus é maior do que a terra, Deus é maior do que o sol, Deus é maior do que as estrelas, Deus é maior do que o inferno, Deus é maior do que a terra, Deus é maior do que os profetas, Deus é maior do que todas as coisas. Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior. E se você está com Deus, não tenha medo, porque Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior que tudo. Agora, você sabendo que Deus é maior que tudo, faça isso. Tema a Deus. Tema a Deus. E guarde os mandamentos de Deus. Porque este é o dever de toda a humanidade. E um dos mandamentos de Deus, eu estou fechando minha Bíblia já, viu? Um dos mandamentos de Deus é esse. Examinai as Escrituras. Porque vós cuidais de ter nela a vida eterna. E uma outra coisa que Deus falou para o discípulo, preocupou até saber, não é? No fim do tempo ele disse, olha, cautelais.
Tenha cautela para que ninguém lhes engane. Agora, quando a gente não tem cautela, sabe o que é? A gente está congregando em nossa igreja, aprendendo a verdade, daí a pouco o diabo do pula aqui, pula lá, vai ali, vamos acolá, e você sai doido, porque você não tem cautela. Quando você tem cautela, você diz, olha, eu já tenho minha casa, eu tenho minha congregação, eu não vou para lá não. Eu vou para lá, porque Deus me levou para lá, é lá que eu vou ficar, é lá que eu estou, é lá que eu vou ouvir, é lá que eu vou aprender, é lá que eu vou louvar a Deus, porque se Deus me chamou lá, Ele me quer lá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas quando você não tem cautela, você é igualmente um cachorro perdido sem coleira. Você sabe o que significa? Cachorro sem coleira não tem dono. Todo mundo bateu o dedo e ele vai. Agora, se tiver uma coleira, até se você pegar um cachorro com coleira na rua, você já é um ladrão. Porque com coleira tem dono, mas sem coleira não tem dono. E eu quero dizer agora que todos vocês aqui têm dono. Você não é cachorro sem coleira, não. Ao contrário, vocês nem cachorros são. Vocês são ovelha do Rei Jesus. Então agora só tem uma coisa, é que vocês têm que procurar também se valorizar. Saber que vocês servem a um Deus que pagou o maior preço pela tua vida e a minha vida, para que nós tivéssemos vida. Ele morreu em nosso lugar, para nós viver. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Amém, irmãos? Amém. Um minutinho para nós. Amém. E nesse minutinho para nós, quer dizer, eu estou encerrando aqui, né? Eu nem procurei o nome do nosso colega ali, mas agora eu vou escutar o nome dele ali baixinho. É o nome de promessa de Deus. Sabia disso? Já é um nome de promessa. Não sei se teus pais têm já o conhecimento, o que eles determinaram na tua vida em colocar esse nome. Mas esse nome é de propriedade de Deus. Então não é propriedade de Deus mais. Viu? Eu quero te dizer que você continue buscando a ouvir a palavra de Deus, tá certo? Porque o que tu precisar de conserto na tua vida não é o pastor que faz, não. É Deus que faz. Aleluia. E te digo mais a verdade. Não teme a homem nenhum, teme só unicamente a Deus. Porque Deus tem o poder de dar vida e tem o poder de tirar a vida também. É assim mesmo, sabia disso? E é isso que nós temos que aprender, temer a Deus e guardar os seus mandamentos, os mandamentos de Deus, porque este é o dever de todo homem. Aleluia. É o dever de todo homem, sabe por quê? Porque o amor de Deus é sobre todos os homens. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas venha ter a vida eterna. Aleluia. E no versículo 17 diz ainda mais, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, quer dizer Jesus, não para condenar a humanidade, mas para que a humanidade seja salvo por ele. E diz, quem crê nele não será condenado, mas quem o negar já está condenado. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Como a nossa irmã obreira, tá? Mas se você, escute isso, chamar a autoridade mais forte, tem como eles virem lá para cá e resgatar o seu produto, a sua mercadoria, o seu objeto que foi roubado. Muitas vezes você correr atrás, se esforçar, então a justiça faz com que você venha de novo passar a ter o produto que o ladrão roubou. Amém? E muitas vezes também tem pessoas que o inimigo está usando, que sabe, está tirando para não servir a Deus, é propriedade de Deus, mas o inimigo quer tomar. Mas se nós que somos agentes de Deus nos empenhar e reivindicar, o inimigo vai ter que devolver o que é de Deus. Vai ter que devolver. E se você tiver atitude em qualidade de soldado de Deus, você resgata a propriedade de Deus para que volte para Deus mais uma vez. Amém? Oramos. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te apresento, meu Pai, este jovem, meu Deus, que é tua propriedade, meu Deus. Eu sei, Pai, que ele é abençoado por ti, Senhor. E nessa noite, Pai Santo, não interessa, Pai, para mim o que era, ou o que seja, ou o que foi. Importante é o que ele é, meu Pai. Que ele é a tua imagem, a tua semelhança, Pai. Conforme diz a tua palavra, Senhor.
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Senhor sabe o que ele precisa, meu Deus, na vida física e na vida espiritual. Eu te peço, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, toma esta vida em tuas mãos, Senhor, também a família dele, meu Pai. Meu Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, supra a necessidade dele. Transforma esta vida com o teu poder, pelo teu poder. Meu Pai querido, eu sei, meu Senhor da glória, que assim como o Senhor falou comigo, o Senhor falou com ele também, Pai. Porque a tua palavra diz, e eu creio, que o Senhor não faz acepção de pessoas. Assim como o Senhor tem me protegido, eu sei que o Senhor tem protegido também ele, meu Pai. Por isso é que ele está aqui nessa noite. E eu peço a ti, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estende as tuas mãos de misericórdia, protege esta vida, livre-os, guarde todo e qualquer invertido mal, e dê força e graça a ele, meu Pai. Como o Senhor tem dado força e graça aos demais irmãos para estar sempre aqui, Senhor. Faça isso com ele também, Pai. Te peço, não é pelos nossos métodos, mas te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido e amado, Senhor Deus está no céu, conduz nesse exato momento cada um dos nossos lares. Nos dê uma noite de paz e um sono reparador. E que o amor de Deus Pai, amém, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, e as santas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus que presente,